Você já se sentiu invisível? Já teve a sensação de que, por mais que se esforce, alguém que deveria reconhecer seu valor simplesmente te ignora, te subestima ou até mesmo te despreza? No encontro de hoje, eu vou te mostrar atitudes simples, mas extremamente poderosas, inspiradas no estoicismo, que podem virar o jogo e mudar a forma como você lida com quem não te valoriza. Essas atitudes funcionam como verdadeiras armas silenciosas. Elas fortalecem sua postura, aumentam sua autoconfiança e fazem com que os outros passem a te olhar de um jeito totalmente diferente. Imagine ser capaz de manter a calma, a clareza e a dignidade mesmo nas situações mais tensas, sem deixar que as emoções dos outros tirem a sua paz. Então vamos aos ensinamentos, lição 8. O silêncio como resposta. O silêncio é uma arma que poucos sabem usar, mas que carrega uma força devastadora. Quando alguém não te valoriza, a tendência é tentar se explicar, discutir ou se defender, como se palavras pudessem corrigir aquilo que já está claro, a falta de reconhecimento. Mas quando você decide usar o silêncio, o jogo muda completamente. O silêncio corta mais fundo do que qualquer discurso. Ele deixa espaço para que o outro enfrente os próprios pensamentos, para que sua consciência se torne um tribunal onde não há como escapar das verdades incômodas. Quem não te valorizava passa a sentir a ausência das suas reações, e esse vazio se transforma em peso. O que antes era simples, provocar e ver sua resposta, agora se torna um abismo insondável. O estoico sabe que não é necessário reagir a tudo. Palavras podem ser desperdiçadas, mas o silêncio é sempre estratégico. Ele mostra que você já não vê necessidade em disputar reconhecimento, nem em gastar energia com quem não soube te enxergar. E esse domínio sobre si mesmo é exatamente o que provoca desespero em quem esperava te ver desequilibrado. De repente, o outro se pergunta o que você pensa, o que sente, o que planeja. O silêncio abre espaço para dúvidas e inseguranças, porque o ser humano teme o desconhecido. E quando você se torna enigmático, quando não se explica nem reage, o poder que o outro acreditava ter se desfaz completamente. Quem não te valorizava começa a perceber que perdeu algo valioso. Sua atenção, sua voz, sua presença ativa. E como o silêncio é insuportável para quem esperava controle, ele se torna um tormento constante. É como se cada ausência de resposta fosse uma lembrança dolorosa de que você não depende mais daquela relação. O silêncio é, na verdade, uma declaração de força. Ele mostra que você não precisa de confrontos para afirmar sua posição, porque já conquistou a liberdade interior. E para quem acreditava que teria sempre a última palavra sobre você, não existe nada mais desesperador do que ser ignorado pelo peso da sua serenidade. Lição 7. O poder de se priorizar. Nada causa mais desespero em quem não te valoriza do que perceber que você aprendeu a se colocar em primeiro lugar. Durante muito tempo, talvez você tenha vivido em função dos desejos e das expectativas dos outros, sacrificando sua energia e seus sonhos, apenas para manter relações que, na prática, não te davam o retorno que merecia. Mas o dia em que você decide se priorizar, algo muda radicalmente no jogo. Quando você escolhe dedicar o seu tempo ao que te fortalece, ao que te traz paz e ao que alimenta sua mente e espírito, a balança se inverte. Aquele que estava acostumado a te ver disponível a qualquer hora, pronto para ceder, de repente se depara com uma versão de você ocupada demais, cuidando do próprio crescimento. E isso é devastador. O estoicismo ensina que o bem mais precioso que temos é o tempo. Gastar esse tempo tentando agradar quem não reconhece o seu valor é desperdiçar a única moeda que não pode ser recuperada. Por isso, ao redirecionar sua energia para si mesmo, você envia uma mensagem silenciosa, porém brutal. Eu não preciso de você para ser completo. Quem não te valorizava começa a sentir a ausência da sua atenção. Cada momento que antes era entregue de bandeja, agora se transforma em investimento próprio. Leitura, disciplina, saúde, projetos pessoais. Você se torna mais forte, mais consciente, mais centrado. E enquanto cresce, deixa claro que não tem mais espaço para ser manipulado.
Esse ato de autopreservação, visto de fora, soa como rejeição. E, para quem subestimou sua importância, essa percepção é um golpe direto no ego. Afinal, nada desespera mais uma pessoa do que descobrir que não é mais o centro da sua vida. Se priorizar não é egoísmo, é sabedoria. É alinhar sua vida com os princípios estoicos, buscar o controle do que depende de você e abandonar o que foge ao seu domínio. Ao fazer isso, você não apenas se protege, mas também se eleva. E nessa elevação, a ausência da sua dependência se torna insuportável para quem antes acreditava que tinha total domínio sobre você. Lição 6. A força do desapego. Poucas coisas deixam alguém mais inquieto do que perceber que já não ocupa espaço no seu coração ou na sua mente. O desapego é uma das armas mais poderosas que um ser humano pode cultivar, porque ele revela que nada externo tem o poder de controlar sua paz. Quando você pratica o desapego diante de quem não te valoriza, o efeito é imediato. A segurança do outro se desfaz como areia ao vento. O desapego não é indiferença, como muitos acreditam. Pelo contrário, é a mais elevada forma de liberdade. É olhar para aquilo que um dia te afetou e entender que agora já não tem mais peso. Quem não te valorizava estava acostumado a ver você reagindo a cada palavra, se magoando com cada gesto de frieza, se prendendo a migalhas de atenção. Mas o momento em que você simplesmente solta, deixa ir e segue, muda completamente o equilíbrio da relação. De repente, o poder que o outro tinha sobre suas emoções desaparece. E isso gera desespero, porque o controle que antes parecia garantido se torna inútil. O que antes era previsível, suas reações, sua necessidade de estar por perto, se transforma em um silêncio maduro, sereno e inquebrável. O estoico entende que apego é a raiz de muitos sofrimentos. Apego ao reconhecimento, apego à aprovação, apego à presença de quem não acrescenta nada. Ao abandonar esses vínculos, você não se torna frio, mas sim invencível. Porque nada que o outro faça ou deixe de fazer é capaz de alterar o seu equilíbrio interior. E, ironicamente, é exatamente quando você solta que o outro tenta se prender. Ao perceber que perdeu espaço, que já não tem mais o mesmo efeito sobre você, o desespero aparece disfarçado em atitudes de aproximação, em tentativas de reconquistar aquilo que um dia foi dado de graça. Só que agora é tarde. Você já aprendeu o valor da independência emocional e não volta atrás. O desapego é o grito silencioso de que você se pertence. E para quem acreditava que sua vida girava em torno dele, isso é insuportável. A liberdade que você conquista é o tormento de quem não soube te valorizar. Lição 5. O impacto da indiferença. Nada perturba mais uma pessoa que não te valorizou do que sentir o peso da sua indiferença. O ser humano espera reações, quer ver raiva, tristeza, ciúmes ou até desespero. Essas emoções são combustível para o controle, porque revelam que você ainda está preso ao que o outro pensa ou faz. Mas quando você não reage, quando olha com serenidade e não entrega nenhuma emoção, a outra pessoa perde o chão. A indiferença é uma forma de poder silencioso. Ela transmite a mensagem de que você não se abala com migalhas de atenção, nem se inquieta com a ausência de reconhecimento. E isso, para quem se acostumou a manipular suas emoções, é como um soco invisível. De repente, o jogo que antes funcionava não tem mais efeito. O que era previsível se torna um mistério. O estoicismo ensina que o controle sobre si mesmo é a mais alta forma de domínio. Não permitir que os gestos do outro determinem seu humor ou roubem sua paz é um ato de disciplina mental e de grandeza. A indiferença não é desprezo, mas maturidade. É escolher não desperdiçar energia em batalhas pequenas, em tentativas de provar valor para quem não soube enxergar. Quem não te valorizava começa a se incomodar com o vazio que encontra. Esperava lágrimas, explicações, tentativas de aproximação. Mas no lugar disso, encontra apenas tranquilidade. Esse silêncio emocional gera dúvidas, e a dúvida é a semente do desespero. Será que perdi a importância? Será que já não tenho espaço na vida dele?
É nesse ponto que a indiferença se torna a arma mais afiada, porque ela não é gritada, não é exibida. Ela é sentida. Cada gesto seu, cada palavra calma, cada ausência de reação é um lembrete de que você não depende mais de quem não soube reconhecer seu valor. E essa consciência, para o outro, é insuportável. A indiferença é a prova viva de que você evoluiu. Mostra que o poder que o outro tinha sobre você já não existe, e para quem acreditava ser indispensável, não há maior desespero do que perceber que se tornou irrelevante. Lição 4. Serenidade diante da provocação. A provocação é uma armadilha. Quem provoca não busca a verdade, não busca diálogo, não busca entendimento. Busca apenas te arrastar para o campo da reação impulsiva. E quando você reage, sem pensar você perde. É exatamente isso que o outro deseja: roubar sua calma, perturbar sua mente, controlar o seu comportamento. Mas o estoico aprende a enxergar a provocação como um teste de caráter. A verdadeira vitória não está em vencer o outro, mas em vencer a si mesmo. Manter a serenidade diante da provocação é provar, na prática, que você governa a si mesmo. É olhar para o outro e perceber que ele não tem poder sobre a sua paz. Imagine a força de permanecer inabalável enquanto tentam te irritar. Imagine o desconforto que isso gera em quem espera uma explosão. A serenidade é como um espelho que devolve a fraqueza do outro. Ele queria te dominar, mas descobre que não consegue. E isso o desespera. Essa calma não nasce do acaso. Ela é treinada todos os dias, no modo como você lida com pequenas irritações. O trânsito, a fila, o comentário desagradável. Cada situação é um campo de treino. Se você não domina as pequenas provocações, será vencido nas grandes. Por isso, o estoico aprende a respirar fundo, a observar, a se distanciar emocionalmente. Ele entende que não precisa entrar em todas as batalhas. Muitas vezes, a maior demonstração de poder é a recusa em lutar. Quem te provoca espera espetáculo, espera barulho, espera desequilíbrio. Quando você responde com serenidade, você quebra o roteiro. Você mostra que está no controle do palco, mesmo em silêncio. O estoico não precisa vencer o outro, porque já venceu a si mesmo, e essa vitória é inatingível. A serenidade não é apatia, não é indiferença total. É força interior, é firmeza, é clareza. É a decisão consciente de não entregar a chave das suas emoções ao inimigo. E quando você domina essa arte, ninguém consegue mais controlar você. Quem tenta te desvalorizar perde o chão, porque descobre que não tem como derrubar alguém que já construiu sua fortaleza interior. Lição 3. Firmeza nas próprias escolhas. A vida é feita de escolhas, e cada escolha carrega um preço. O problema é que muitas pessoas vivem tentando moldar suas decisões para agradar aos outros. Desistem de seus caminhos para caber em expectativas alheias. Abrem mão do que acreditam apenas para receber aprovação. Mas o estoico sabe: viver dessa forma é perder a si mesmo. A verdadeira força está em permanecer firme nas próprias escolhas, mesmo quando isso desagrada àqueles que não te valorizam. Quando você diz não com convicção, você assume a responsabilidade por sua vida. Não é teimosia, não é orgulho vazio. É clareza de propósito. Você sabe para onde está indo e não vai se desviar só porque alguém torceu o nariz. Essa firmeza incomoda profundamente quem tenta te diminuir, porque essas pessoas esperam que você ceda, que você se curve, que você peça permissão para ser quem é. Mas quando percebem que nada disso acontece, ficam impotentes. O estoicismo ensina que não podemos controlar as reações externas, mas podemos controlar nossas ações. E entre agir segundo nossa razão ou nos dobrar ao capricho dos outros, o estoico sempre escolhe a razão. Essa coerência é um pilar de dignidade. Você não vive para ser aceito, você vive para ser íntegro. E integridade significa alinhar suas escolhas ao que você considera justo, mesmo que o mundo inteiro discorde. Quantas vezes você já se arrependeu de ceder apenas para evitar conflito?
Quantas vezes abriu mão de si mesmo por medo da rejeição? A cada vez que isso acontece, você se enfraquece. Mas quando permanece firme, ainda que seja difícil, você se fortalece. Cada decisão consciente se torna um tijolo na construção da sua fortaleza interior. E aqui está o ponto. Quem não te valoriza se desespera ao perceber que não consegue te controlar, porque eles vivem de manipular vontades frágeis, mas diante da sua firmeza, suas estratégias falham. Você se mantém de pé, seguro, claro, enquanto eles se perdem em sua própria inconsistência. E no fim, a firmeza das suas escolhas é o que garante não apenas respeito, mas liberdade. Lição 2. O valor do autocontrole. Nada intriga mais quem não te valoriza do que perceber que você domina a si mesmo. A maioria das pessoas perde o equilíbrio diante de provocações, reage impulsivamente e entrega suas emoções de bandeja. Mas quando você mantém a calma, quando responde com serenidade em vez de explosão, o efeito é devastador para o outro. O autocontrole é a essência do estoicismo. É o reconhecimento de que não podemos controlar os acontecimentos externos, mas sempre podemos controlar como reagimos a eles. E quando você aplica isso diante de quem não te reconheceu, transmite uma mensagem silenciosa e poderosa. Eu sou o dono de mim, não de você. A pessoa que não te valorizava esperava te ver em desequilíbrio, chorando, implorando, discutindo. Mas encontra alguém inabalável, que não se deixa arrastar pelas tempestades alheias. Essa serenidade gera desconforto, porque destrói a lógica do controle emocional. Sem reações, não há manipulação. Sem explosões, não há domínio. O autocontrole é uma muralha invisível. Ele protege sua paz e, ao mesmo tempo, expõe a fragilidade de quem acreditava ser forte por conseguir te afetar. Agora, em vez de ter vantagem, o outro se vê diante de um enigma. Como atingir alguém que já não se deixa abalar? E quanto mais você demonstra esse equilíbrio, mais o desespero cresce. Porque a calma é um lembrete constante de que você evoluiu, de que já não é mais vulnerável aos jogos emocionais de antes. Sua tranquilidade é paradoxalmente o grito mais alto. Prova de que você não precisa se desgastar para mostrar valor. O verdadeiro poder não é controlar os outros, mas a si mesmo. E quando você alcança esse nível de domínio interno, aquele que não te valorizava descobre tarde demais que perdeu alguém que já não pode ser manipulado. Lição 1. A grandeza do progresso pessoal. Nada assusta mais quem não te valorizou do que perceber que você está crescendo sem ele. O progresso pessoal é um golpe silencioso e mortal no ego de quem acreditava que sua vida girava em torno da aprovação alheia. Quando você decide investir em si mesmo, em conhecimento, em disciplina, em saúde, em projetos, você mostra que não apenas sobreviveu ao desprezo, mas que floresceu a partir dele. O estoico entende que cada desafio é uma oportunidade de fortalecimento. A dor da rejeição, a ausência de reconhecimento, tudo isso pode ser combustível para um novo ciclo de evolução. E quando você transforma feridas em força, o outro percebe que já não tem espaço no centro da sua história. Esse crescimento gera desconforto, porque desmonta a fantasia de que você seria dependente, frágil ou incapaz sem a validação dele. Quem não te valorizava esperava te ver estagnado, perdido, afundado em dúvidas. Mas, em vez disso, testemunha sua ascensão, vê você avançar, se reconstruir, conquistar metas, se transformar em alguém mais confiante e impenetrável. E essa visão é um tormento, porque é a prova viva de que o desprezo que foi oferecido não te destruiu. Apenas serviu como lição para a sua evolução. O progresso pessoal é a vingança mais elegante, porque não é direcionado contra ninguém. É uma vitória íntima, silenciosa, que acontece enquanto você se dedica ao que importa, e, paradoxalmente, é exatamente essa vitória silenciosa que causa mais barulho dentro de quem te subestimou. O contraste entre o que esperavam e o que você se tornou é insuportável. Cada livro que você lê, cada disciplina que você pratica, cada meta que conquista é um lembrete de que você se libertou. E, para quem achava que tinha poder sobre sua vida,
não há maior desespero do que ver você crescer sem olhar para trás. O progresso pessoal é a resposta mais estoica de todas. Não reclamar, não implorar, não se vingar. Apenas viver melhor. Apenas se tornar maior. Se este conteúdo falou direto com você, não guarde só para si. Compartilhe essa mensagem com quem precisa despertar para o próprio valor. Deixe seu comentário e me diga qual atitude você vai aplicar primeiro. Inscreva-se para receber mais reflexões poderosas baseadas no estoicismo. A mudança começa agora. Escolha se tornar inabalável.